Olá, hoje é 8 de julho de 2020, quarta-feira, linda tarde de sol. Vamos aproveitar para falar de um fenômeno da natureza, nossas tribos indígenas. As tribos indígenas do Brasil estavam morando aqui quando nossos ascendentes, portugueses, depois italianos e depois japoneses, chegaram ao nosso país continente. Portanto, eles têm direito à terra que eles ocupam. Têm direito, sim. Além do mais, eles formam uma enorme cultura antropológica à nossa disposição e à disposição da ciência do mundo. Mas o Brasil, que está destruindo a Amazônia e vai perder dinheiro e vai prejudicar o nosso agronegócio, se o Bolsonaro não abrir mão do seu representante para destruir a Amazônia, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se for permitido que ele fique. Ele deve sair do governo. Se ele não sair do governo, vários financiadores não colocarão dinheiro aqui, não apostarão seu dinheiro aqui. Muitas entidades de crédito já avisaram ao Brasil disso, mas o Bolsonaro é um ex-garimpeiro, o pai dele era garimpeiro, e os garimpeiros são alguns dos bandoleiros que violam a integridade das terras indígenas. E nessa condição, ele participou da demolição de uma lei que o Congresso votou. Essa lei entrou no Congresso em maio, a Câmara passou um mês para votá-la, o Senado votou em seguida e logo depois o Bolsonaro guardou a lei para sancionar mais um mês, perdendo tempo sem necessidade, afinal ele não trabalha mesmo, né? Quando sancionou, ele vetou medidas para combater o avanço do novo coronavírus. Quando eu tinha 8, 9, 10 anos, eu aprendi no grupo escolar Juvelina Gomes, em Uiraúna, que os nossos índios eram abatidos e exterminados pelo simples contágio com os brancos, que lhes levavam doenças como a gripe, contra a qual eles não tinham nenhuma defesa. Agora imagina o coronavírus, que nem nós brancos temos essa possibilidade de vencer. Eles foram mortos por sarampo, varíola, bexiga, todo tipo de praga. E agora, coronavírus. Então, o Bolsonaro, depois de 2 meses de atraso no Congresso, ele fez mais, quer dizer, depois de um mês e pouco de atraso, ele mais um mês para sancionar, vetando obrigações do poder público com esses povos indígenas durante a pandemia, como garantir o acesso universal à água potável, distribuir gratuitamente materiais de higiene, de limpeza e desinfecção das aldeias e ofertar leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva e ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. Neste momento que nós estamos falando, os chavantes já contabilizaram 32 mortes e se unem para enfrentar a Covid-19. O pretexto usado para esses vetos é que o Congresso não providenciou no orçamento da União verbas disponíveis para usar. Só que nós estamos numa situação de pandemia e o Congresso já permitiu que o governo federal passasse por cima da lei da responsabilidade fiscal para combater a pandemia, o que, aliás, o governo federal não faz. Desde que o Supremo disse que quem manda na questão de isolamento social, que é o combate guerreiro do covarde Bolsonaro a favor da pandemia, é assunto dos estados e municípios, que simplesmente não, isso aí é assunto do estado e município. Pois é, essa alegação é uma alegação furada, semelhante à que ele deu para sancionar, por exemplo, prisão em segunda instância, juizado de instrução e outras bobagens que o Congresso fez e que ele prometeu na campanha que não faria e disse, mas eu não quero correr o risco de sofrer um impeachment. Está correndo o risco de sofrer um impeachment por crimes de responsabilidade, inclusive este. Eu acho, pessoalmente, opinião minha, que o Congresso deve imediatamente, não vai perder o tempo que perdeu, imediatamente derrubar esses vetos, se possível por unanimidade, tá certo?
e até, olha, eu estou aqui vendo aqui que, segundo dados da entidade Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 12 mil casos de Covid-19 foram confirmados entre indígenas até o último dia 6, com 445 mortes. Os óbitos foram registrados em 20 estados e em 124 povos diferentes. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem, quarta-feira, 8, determinou hoje, quarta-feira, 8, 5 medidas a serem adotadas pelo governo federal para conter o contágio e a mortandade por Covid-19 na população indígena. A decisão foi tomada no âmbito de uma ação conjunta apresentada por partidos de oposição e divulgada horas depois que o presidente Bolsonaro vetou essa série de medidas para evitar que a Covid invadisse as aldeias e ele traísse a grande obra de um grande militar brasileiro, que foi o Marechal Cândido Rondon, que é o inspirador do projeto Rondon e o grande defensor da cultura indígena no Brasil. O Barroso exige que seja planejado um conjunto de ações com a participação de comunidades, de apresentação de planos para a contenção de invasores e do próprio vírus nas reservas e a criação de barreiras sanitárias para preservar indígenas isolados. Determinou ainda que seja garantido o acesso de toda essa população ao subsistema indígena de saúde. Enquanto isso rola na justiça, o que vai morrer de índio é provável até que haja o verdadeiro extermínio que o Bolsonaro tanto quer, para imitar o exemplo de Custer, nos Estados Unidos, no oeste americano, e de Roca, o general argentino, no sul da Argentina, exterminadores de indígenas, né? Pois bem, apesar de tudo isso que ele faz, o PT fez um estudo para analisar até que ponto poderia se beneficiar da reprovação da população ao comportamento do presidente na crise do novo coronavírus. E descobriu, para a decepção do PT, que eleitores, mesmo decepcionados, admitem a possibilidade de votar novamente em Bolsonaro caso ele entre na disputa por um novo mandato. É por isso que o Bolsonaro quer muito disputar com o PT e o PT sabe que o melhor adversário que ele tem a enfrentar ainda é o Bolsonaro, apesar do resultado desse estudo. Então, é preciso que o centro, chamado centro, tome juízo e apresente um candidato viável, que não aconteceu na eleição que o Bolsonaro ganhou em 2018, em que todos os candidatos de centro eram comprometidos com corrupção, né? O Bolsonaro não era comprometido com corrupção, porque a prática da família Bolsonaro tem mais a ver com dinheiro público à disposição dos gabinetes parlamentares, na Câmara dos Deputados, na Câmara Municipal do Rio e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Bom, eu quero também comentar aqui que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou um pedido apresentado pela defesa da extremista Sara Giromini para afastar o ministro Alexandre de Moraes do inquérito que apura o financiamento e a organização de atos antidemocráticos. A decisão foi tornada pública ontem, terça-feira, dia 7. Antes de terminar, eu queria convidar você para ler o meu artigo que foi publicado na página 2, a página de opinião do Estadão de hoje. Eu me inspirei numa frase que eu tinha grande admiração, né? Eu estudava 8 horas de latim por semana no Instituto Redentorista Santos Anjos, que hoje não existe mais, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. Traduzi lá Júlio César, meu grande ídolo, o grande general romano, que foi assassinado à porta do Senado por facadas de conspiradores, entre os quais seu filho adotivo Brutus. Pois bem, e desses discursos que eu aprendi a traduzir do latim, eu tenho enorme admiração por um grande estadista romano, um grande orador chamado Marco Túlio Cícero. E o Marco Túlio Cícero tem uma obra de discursos no Senado que é uma obra clássica da língua latina. E talvez a sua grande frase, o seu grande lema, era a invectiva que ele lançou contra o seu principal adversário, o populista Catilina. E essa frase é inesquecível, todo mundo cita. Quousque tandem abutere Catilina, paciência nostra.
Até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? O meu artigo, baseado nessa frase com a qual, uma paródia, né, que eu termino o artigo com ele, se intitula Até quando Jair abusará, desculpe, até quando Jair fará pouco de nossa sobrevivência. E eu quero ler a conclusão do artigo para ver se estimulo você a lê-lo no portal do Estadão, procurando. Basta abrir o portal do Estadão, procura lá a opinião, aí tem os 3 editoriais do dia e o primeiro artigo é este meu. Eu termino esse artigo dizendo o seguinte, eu vou pedir licença a você aqui para ler. O presidente da República tem sido favorecido pela covardia dos pais da pátria, que fingem não perceber que sua atual interpretação de Jairzinho, Paz e Amor, inspirada no desempenho de seu antípoda e aliado secreto, Lulinha, não passa de mera manifestação de pavor. Tendo levado a função presidencial à completa desmoralização mundial por sua indiferença criminosa, quiçá genocida, a maior pandemia do último século, e temendo revelações incômodas do colega de paraquedismo Fabrício Queiroz, abandonou seu apoio a autos golpistas antidemocráticos e insultos às instituições da democracia representativa e adotou o hábito de falso monge trapista. Com esse truque, não será punido, como deveria, pelos crimes que cometeu no exercício da presidência e puseram em risco diploma e mandato. Parodiando Cícero contra o também populista Catilina, até quando Jair vai caçoar de nossa sobrevivência? Pois bem, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té. Isso é a verdade, nos salvará.